Boa noite. Mais um vídeo. Trazer um pouco da palavra no ensino do Evangelho. Evangelho de Deus. Evangelho de Jesus. O Novo Testamento. Que é o que salva nós. A palavra salva nós. Quem crê no Evangelho é salvo. Vai no livro de 1 João, a carta de 1 João 5, 9. 5, 9. Aqui diz, João diz, se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, vírgula, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Vamos ler do 1 João 5, 6. Este é aquele que veio por água e sangue, vírgula, isto é, Jesus Cristo. Ponto e vírgula. Não só por água, vírgula, mas por água e por sangue. Ponto. E o Espírito é o que testifica, vírgula, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu. 3 são os que testificam no céu. O Pai, Deus, a Palavra, Jesus e o Espírito Santo. O Espírito Santo que ficou. Ponto e vírgula. E esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra. 2 pontos. O Espírito, aqui na terra. O Espírito e a água e o sangue. E esses 3 concordam num. Vamos lá. O 5:9. Se recebemos o testemunho dos homens. 1 João 5:9. Se recebemos o testemunho dos homens, qual é o testemunho dos homens? Testemunho dos profetas. Por quê? Foi quem chegou primeiro. O que significa? Primeiro veio o testemunho dos profetas, que significa de Moisés, de todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento é o testemunho dos homens. Testemunho dos homens, testemunho dos profetas. Porque Hebreus capítulo 1, versículo 1 fala, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Aqui, ó. Se recebemos o testemunho dos homens, testemunho dos profetas, de Moisés a Malaquias, o testemunho de Deus é maior. Então, se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. O que João fala? Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Jesus é sobre todos. O testemunho do Filho é sobre qualquer testemunho do passado. Então, o que significa? A palavra diz, se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Agora lhe pergunto. O livro de Hebreus diz, havendo Deus antigamente falado, quer dizer, Deus antigamente falou. Muitas vezes, ele falou muitas vezes, e de muitas maneiras, de várias maneiras, aos pais, pelos profetas. Então não foi ele que falou. Quem falou foi o profeta no Antigo Testamento. Não foi Deus, Pai, que falou. Não foi. Os profetas. O Espírito de Cristo foi lá, usou o profeta para falar. Aí fala, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então nos últimos dias, Deus usou quem para falar com a raça humana? Primeiro ele usou os profetas. Por último, ele usou o Filho. Aí Jesus chega e fala, eu sou o caminho. Jesus fala, você tem que permanecer na minha palavra.
eu tenho a vida. João, vamos no Evangelho de João. Muita gente conhece esse versículo, é 5:39. Examinai as Escrituras, vírgula, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, vírgula, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Então, ele está mandando examinar as Escrituras. Examinai as Escrituras. O que ele significa? O que significa examinar? Então, ele está falando que você pode examinar o Antigo Testamento, mas não é para ficar lá, é para examinar. Por que ele falou isso? Vírgula. Examinai as Escrituras, vírgula, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Vós cuidais. Vocês pensam que lá está a vida eterna. É isso que ele está falando. Porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. O que ele quis dizer? Que lá está falando de mim, que vou vir. Aí eu pergunto, Jesus já veio, ele está falando aqui. Aí ele fala, vocês examinam lá, mas não pode ficar lá, é para ficar na minha palavra. Vós examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Elas, as profecias lá atrás, está falando de mim. Está falando que eu, sou filho de Deus e vim dar testemunho da verdade. Foi isso que ele falou para Pilatos. Eu vim a este mundo com um só propósito: vim dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Então, se você não gosta de ouvir a verdade, aí você tem que resolver com Deus, querido. Porque ele falou, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E qual é a palavra de Deus? O Evangelho. Porque é a palavra falada pelo Senhor. Aí ele falou, são elas que de mim testificam. Aí você tem que ler o 40. E não quereis vir a mim para terdes vida. Bem devagarinho. E não quereis. Então vocês têm que querer vir a mim para terdes vida. É o que estou falando ou está escrito? Está escrito. É só entender o que Jesus fala. Você tem que examinar as Escrituras, o Antigo Testamento, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, porque lá as profecias estão falando de mim. Eu vou vir, eu já cheguei, eu estou aqui. E são elas que de mim testificam. Lá fala de mim, eu estou aqui. Começa a ouvir eu agora, Jesus fala. Você tem que ouvir eu. Aí ele fala, por isso que ele fala, e não quereis vir a mim para terdes vida. Então quando a pessoa não quer ouvir Jesus, é porque não quer. É porque ele fala, e não quereis. Então quando a pessoa começa a ouvir Jesus, ela quer. Por isso que ele fala, e não quereis vir a mim para terdes vida. Então, Deus antigamente falou aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Agora eu pergunto, com quem está a salvação? Não é com Jesus? Você conhece Jesus aonde? O Filho, você conhece aonde? É no Antigo Testamento ou é no Novo? Você conhece Jesus Cristo no Novo Testamento. Sua vida, sua morte e sua ressurreição. Está no Evangelho. Então quando você lê as palavras de Jesus, é revelado para você o verdadeiro Deus. Porque Jesus vai revelar o Pai. Só Jesus revela o Pai. Jesus. Vamos voltar lá. Vai em Hebreus, capítulo 1. Aqui, ó. Falei, tem que ler o texto, né? Pra você não falar que é eu que estou falando. Ó, Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. Então, o capítulo 1 fala que toda a grandeza de Jesus. Jesus é superior a qualquer anjo. Ó, havendo Deus, o Pai, antigamente falado, muitas vezes, então Deus falou, muitas vezes, aos pais
Ele falou a geração lá atrás aos pais pelos profetas. Então não foi ele que falou. Ele usou um profeta para falar. Havendo Deus, antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Então, quando ele falava, ele levantava um profeta para falar. Por isso que os profetas falavam, assim diz o Senhor. Não é assim que Jeremias falava, Isaías falava? Veio a minha palavra do Senhor. Então, a voz de Deus. Deus comunicava a palavra para ele e ele falava. Então não era Deus que estava falando, era o profeta. É isso que as pessoas não entendem. Deus usa o profeta lá atrás para falar. Não é ele que fala. Deus só fala por visão e sonhos quando ele quer falar com o ser humano. Ele não fala diretamente, assim, ó, pessoa a pessoa, cara a cara. Ninguém jamais viu a Deus. Está escrito lá em 1 João. Aí vai. Havendo Deus, antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós aqui, a geração aqui, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. A nós, vírgula, falou-nos, vírgula, nesses últimos dias, vírgula, pelo Filho. Então você tem que ter o Filho. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, toda pessoa que quer discutir, falar, quando eu falo que tem que ficar no Evangelho, quer discutir, é porque não quer ter vida. Foi Jesus que disse, não quereis vir a mim para terdes vida. É só o Senhor que tem vida. Eu sou a vida, Jesus disse. Esqueceu o que ele disse? Eu sou o caminho. Ele afirmou que ele é. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E não quereis vir a mim para terdes vida. Fala. Pode falar. Eu tô gravando aqui o negócio, um vídeo. Tá, eu tô gravando outro, depois eu te ligo, tá? Tá, até mais. Desculpe, vamos lá. E não quereis vir a mim para terdes vida. Aí você volta lá, na primeira carta de João. Ó, se recebemos o testemunho dos homens, você tem que ler e entender o que está escrito. Que testemunho dos homens é esse? O testemunho dos homens é o testemunho dos profetas. Havendo Deus, antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, lá atrás, no Antigo Testamento, ele usava os profetas para falar. Por isso que fala, o profeta quando chegava falava, assim diz o Senhor. A mim veio a palavra do Senhor. Aí Deus falava. Não era Deus diretamente. Deus falava com o profeta. E o profeta passava a mensagem pro povo. Era assim. E o profeta não é qualquer um, querido. Tinha que ser santo. Isaías tinha que se santificar. Jeremias tinha que se santificar. Daniel se santificava. Moisés se santificava. Tinha que ser santo. Deus usou todos. Toda a Bíblia é divinamente inspirada. Todos os homens que escreveram a Bíblia são de Deus. Toda a Bíblia é verdadeira. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este. Porque o testemunho de Deus é maior, vírgula. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu filho testificou. Como que o pai testificou? O pai disse, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, no batismo dele. Essa aqui foi a testificação do pai. Do pai no céu para o filho. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é esse. O testemunho de Deus é o quê? Que de seu filho testificou. Ele disse no batismo de Jesus, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quem não crê no Filho de Deus, em si mesmo, não. Quem crê no Filho de Deus, quem crê. É quem crê. Crê é quem segue Jesus. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo, tem o testemunho. Então crer não é só crer, falar eu creio em Jesus. Não, você tem que seguir Jesus. Porque Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então quando você está seguindo Jesus, você crê em Jesus. Se você não segue Jesus, você ainda não crê em Jesus. Quando você começa a seguir, aí você crê em Jesus. Porque se todo mundo chegar e falar, eu creio em Jesus, aí, e não seguir Jesus, aí vai ser salvo? Não. Você tem que cumprir a obra da redenção. Você tem que estudar a palavra, ler a palavra,
e cumprir os mandamentos de Jesus. Os mandamentos de Jesus é o quê? Você tem que se batizar, tem que ser uma nova criatura, tem que estudar o Evangelho. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Aqui, tá vendo? É o versículo, 1 João 5. Comecei no 9, aí vamos no 10 aqui, ó. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Qual é o testemunho de Deus? Testemunho do Filho. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Então você tem que testemunhar o Filho. E você conhece o Filho aonde? No Evangelho. Não tem como você conhecer Jesus lá no Antigo Testamento. Jesus não está lá, Jesus veio no Evangelho. Sua vida, seu nascimento é no Novo Testamento, as suas palavras estão no Novo Testamento, sua vida está no Novo Testamento. O que as pessoas estão buscando lá atrás? Está sendo desobediente. Porque você tem que conhecer o Filho, não é o Pai. Primeiro você conhece o Filho. Porque quando você conhece o Filho, aí você conhece o Pai. Deus pega os homens na sua própria astúcia, querido. Querem conhecer Deus Pai primeiro. E está achando que vai conhecer Deus Pai no Antigo Testamento. Deus Pai se revela na face de Jesus. Lá, Mateus 25. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então quem revela o Pai é o Filho. Então você tem que estar nas palavras de Jesus. Não é em Moisés. Não é nos mandamentos lá da lei. Moisés é outro, como é que se fala? É outra aliança, é aliança com os judeus, com o povo de Israel. Não confunda as coisas. Graça é aqui, ó, Evangelho, Novo Testamento. Ó, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, ó, quem em Deus não crê, mentiroso ou fez. Então quem não está crendo no que eu estou falando, é mentiroso. É isso que está falando a palavra. Porque eu estou defendendo a palavra, o Evangelho, eu estou lendo, explicando. Ó. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho, deu. No Monte da Transfiguração, Deus Pai falou, lá no Mateus 17. Escutai-o. Escutai-o. Vocês já ouviram os profetas lá atrás. Para de ouvir lá atrás a lei e os profetas. É para escutar meu filho. Aparece Moisés e Elias lá no Monte da Transfiguração. Então, Moisés representa a lei. E Elias representa os profetas. Então, Deus falou, para de ouvir lá, porque meu filho chegou. É para ouvir ele. Tudo está nele. A glória minha, a minha glória, o Pai está falando, está nele. Então, começa a ouvir ele. Se você permanecer nele, no Evangelho, você vai receber toda a revelação da Bíblia. Não é toda, mas você vai receber a graça de Deus. Porque cada dia você vai descobrir uma coisa. Cada dia Deus vai revelar um mistério oculto. Porque Jesus é um mistério oculto. E o 11 é aqui, ó. Quem crê no Filho, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Você está crendo em Jesus? Não se preocupa. Você já está crendo no Pai. Aí vai. Quem crê no Filho em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, ó, quem em Deus não crê, mentiroso fez. Porquanto, ó, quem em Deus não crê, mentiroso fez. Porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Testemunho que Deus de seu Filho deu. O Pai fala, escuta meu filho, ouve o meu filho, esse é meu filho amado. Começa a ouvir ele. A salvação vem com ele. Ele é a luz do mundo. Nele não há trevas nenhuma. As trevas é no Antigo Testamento. Nele não há morte. A morte é no Antigo Testamento. Jesus é vida. A condenação, Antigo Testamento. Livro da lei. Lei de Moisés. Condenação. Eu sou salvação, eu sou Jesus. Novo Testamento, Evangelho. Tudo está no Evangelho. Novo Testamento, luz do mundo. E o testemunho é este, 2 pontos. Que Deus nos deu a vida eterna. Quem é que deu a vida eterna? Jesus te dá a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Então, Deus, o Pai, nos dá a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. É difícil de entender? A vida está no Filho. No Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida.
Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então o que significa? Quem tem um filho tem Deus, querido, tem Deus Pai. Então se preocupe em guardar a graça. A gente é salvo pela graça. A graça é favor imerecido. O homem não merece ser salvo, mas ele é salvo pelo Filho, pela glória de Deus. Vou ler um texto aqui para você entender. Deus quer te tirar das trevas e transportar você para a sua maravilhosa luz. Colossenses capítulo 1, 13. Ó. Ele quem? O Pai. Ele, o Pai. Ele nos transportou, ele nos tirou, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ó, ele nos tirou, Deus, o Pai te tira da potestade das trevas. Onde é a potestade das trevas? Acabei de falar, o Antigo Testamento. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Reino do Filho do seu amor. Onde é o reino do Filho? O Evangelho. Ele diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Vai em Mateus. Mateus capítulo 6, 33. Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus, vírgula, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vou ler do 32, né? Porque todas essas coisas os gentios procuram, exceto vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ai, meu Deus. As pessoas querem buscar coisas materiais. Não pode, tem que buscar Jesus. Tá certo que as pessoas vêm para Jesus para buscar uma cura, buscar para passar um sofrimento na vida, largar um vício, tudo bem. Você não tem que buscar só isso. Aí a pessoa vem, cura, é curado, e aí depois? Recebeu o que tinha que receber e vai embora? Glória a Deus. Já está com Jesus. Ele falou para você buscar o reino de Deus primeiro. E as demais coisas é acrescentado. O que é as demais coisas? Coisas materiais. Não é para buscar coisas materiais. Ó, o 25 já fala: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Ele está falando para se preocupar quanto à vossa vida, pelo que é a vez de comer ou pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Não é para se preocupar com comida e roupa. É isso que ele está falando. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Olha para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntem celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E aí, você não tem muito mais valor do que os pássaros? Deus alimenta os pássaros. Não vai te alimentar? E qual de vós poderá, vírgula, com todos os seus cuidados, vírgula, acrescentar um côvado à sua estatura? Uma pergunta. E, vírgula, quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Está andando solícitos? Ansiedade. Andar com solicitude da vida. Ansiedade. Está se preocupando demais. Tem que entregar tudo na mão do Senhor. E o Senhor cuida de você. Ó, e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Uma pergunta. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, vírgula, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Aí está falando que Salomão nem ele vestiu como os lírios do campo. Aí o 30. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito a vós, homens de pequena fé. Então, só quem não tem fé se preocupa com isso. Só os gentios do mundo se preocupam com isso. Se você, a pessoa do mundo que não tem Deus, se preocupa com isso. Se preocupa só com as coisas materiais. A vida da pessoa é coisas materiais. A pessoa não se preocupa em buscar Deus. Não busca, ninguém busca. Quando você começa a buscar Jesus, aí o seu entendimento começa a mudar. Você já tem uma visão mais ampla das coisas. Você não precisa ter riqueza, não precisa ter prazer, não precisa ter honra, não precisa ter status, não precisa ter glória, não precisa ter tudo que o mundo oferece para ser feliz, para ter felicidade.
Felicidade é ter Deus no coração. Porque Deus, a palavra, preenche o coração. A palavra é o poder de Deus que preenche o coração. Preenche o vazio, tira a angústia, tira a depressão, tira a amargura. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pela palavra. Ele entra no seu coração pelo poder da palavra. Porque a palavra é espírito e vida. Ela entra e traz vida. Porque o coração do homem cobiça. O coração do homem é um vazio. Já dizia isso lá em Eclesiastes. Vai, Eclesiastes. Eclesiastes 6, 7. Todo trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz a sua cobiça. Todo trabalho do homem é para a sua boca. Todo trabalho do homem é para a sua boca, vírgula. E, vírgula, contudo, nunca se satisfaz a sua cobiça. Que cobiça? Quanto mais ele tem, mais ele quer. Tem um carro, quer ter 2. Tem uma casa, quer ter 2. Tem 3 casas, quer ter 4. Nunca se satisfaz a sua cobiça. Vaidade. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Para onde você vai levar toda essa riqueza? Então o que significa? O homem tem um vazio na alma. Um vazio que só Deus pode preencher. O versículo, capítulo 3, o versículo 12 de Eclesiastes diz: já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida, e também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Então o homem terreno, ele só se preocupa com essas coisas, com as coisas materiais. Material, só se preocupa com as coisas terrenas. O homem espiritual não tem preocupação nenhuma. É Deus que resolve seus problemas. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou como nos vestiremos. É uma pergunta, Jesus está falando. Não andeis inquietos, fique inquieto. Como que eu vou fazer amanhã? Como é que eu vou pagar isso? Como eu vou pagar aquilo? Está inquieto, ansiedade. Por isso que tem que vir em Cristo, tem que vir a tribulação, para que através da tribulação possa ser gerado, vem a tribulação são os problemas da vida, para ser gerado paciência no coração do homem. Então só o Espírito Santo faz isso. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Está em parênteses aqui. Todas essas coisas os gentios procuram. Todas essas coisas os gentios procuram. Quem são gentios? As pessoas que não têm Deus. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro, é o mandamento de Jesus. Tem que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Já dizia no Pai Nosso: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Você tem que se preocupar com o dia de hoje, não é amanhã. Amanhã você não sabe se vai estar vivo. Sabe o que vai acontecer amanhã? Só Deus sabe da manhã. Amanhã quem cuida do dia de amanhã para você é Jesus. Vai 1 Timóteo, capítulo 6. Ele fala no versículo 1 Timóteo 6, 7. 6, 7. Porque nada trouxemos para este mundo. Isso aqui é evangelho. Não tem prosperidade não. Evangelho é isso aqui. A abundância que Deus fala na palavra é conhecimento, sabedoria de Deus. Porque nada trouxemos para este mundo. E manifesto é que nada podemos levar dele. Porque manifesto é. Porque nada trouxemos para este mundo. E manifesto é que nada podemos levar dele. É o que estou falando, está escrito. Está escrito aqui. Não precisa de interpretação minha. É só ler. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Você tem onde morar? Você tem sustento?
Então você não tem do que reclamar da vida. Mas os que querem ser ricos, olha só, os que querem ser ricos, então o problema está no dinheiro, na riqueza. As pessoas vão para Jesus para buscar riqueza. Jesus não está mandando buscar riqueza aqui. Isso aí são falsos profetas. Pega o Antigo Testamento, o livro de Gênesis lá, e fala que o homem tem que ser cabeça. O homem tem que ser empresário. Esqueça, você está sendo enganado pelos falsos profetas. Você não vai receber nada de Deus. E se receber, você pode até receber, mas aí eu lhe pergunto, a salvação você perde. Por quê? Deus quer te dar salvação. Está te chamando para salvação. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que adianta você ganhar o mundo e depois perder a alma? Aí a pessoa fala, então tem que ficar pobre para prosperar? Ninguém está falando isso. Estou falando que a pessoa tem que trabalhar. Diferente, né? De querer ganhar na loteria. Querer ganhar a vida fácil. Aí faz a campanha, faz a corrente, bota dinheiro tudo lá e depois bota Deus na parede. O Senhor vai ter que me dar, porque está escrito na palavra lá no Antigo Testamento, não é assim? Abrir as janelas do céu. Lá, querido, Malaquias, janela do céu é chuva. Para cair na colheita, para dar alimentos. Lá a revelação é sacerdote, lá é para o povo de Israel. O sacerdote estava roubando a igreja, o povo de Israel lá. Né? Não é o povo de Deus. Lá é mandamento para o povo de Israel. E não é dinheiro, é alimento. É dado para os levitas. Você tem que ler com atenção o evangelho. Você vai ser enganado pelos falsos profetas. Aí você fala, eu sou dizimista. E daí? Você tem que ser santo, puro, imaculado, irrepreensível, filho de Deus inculpável, no meio de uma geração corrompida e perversa. Geração corrompida. Corrompida aqui, ó. Os que querem ser ricos caem em tentação, vírgula, em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas. Aqui, ó, concupiscências loucas e nocivas. Aí mostra aí, ó, na televisão, né? O cara chega pobre na igreja e fala, aí dá aquele testemunho lá mentiroso. Aí depois fala, ó, agora eu paguei minha dívida, eu devia R$1 milhão, agora eu tenho um navio, barco, avião. E aí, você está acreditando nisso? Você foi na casa dele? Você viu lá? Se aconteceu mesmo? Checa aqui, tem que checar tudo. Jesus falou, você tem que checar tudo. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vem até vós vestido como ovelha. Você pensa que ele é de Jesus, ovelha, mas ele não é. Ele quer o seu dinheiro só. Se der, ele leva até suas calças, manda você voltar a pé para casa. Que é assim que acontece nas igrejas, do sistema. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, ó. Que submerge os homens na perdição e ruína, tá vendo? Perdição, além do cara ir para o inferno, é perdição e ruína. Ele vai sofrer aqui na terra e depois vai para o inferno. Quem não conhece o evangelho vai ser facilmente enganado. Ó, mas o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, tá vendo? Se desviaram da fé. E se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Aí ele fala, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Homem de Deus tem que fugir. Evangelho fácil, barato. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não é assim não, querido. Tem que buscar santidade, tem que ser santo. Foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Evangelho é santidade. Tem que se santificar. Efésios capítulo 5. Vamos lá. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça, porque bem sabeis isto, 2 pontos, que nenhum fornicador, impuro, não acabei de falar, tem que ser santo, não pode ser impuro, avarento, acabei de falar, o amor ao dinheiro, avareza, o cara está preocupado só com o dinheiro, tem herança no reino de Cristo e de Deus, tá vendo? Não vai entrar, é a palavra que está falando, não é eu, não é o Rogério, só estou lendo aqui, ó. Efésios 5, 5, aqui, ó, que bem sabeis aqui, ó. Eu estou lendo, tá? Não estou nem interpretando, as pessoas não leem, tem que ler o evangelho, ó. Porque bem sabeis, ó, aqui, ó, bem sabeis,
Isto, 2 pontos. Que nenhum fornicador, essa juventude aí fazendo sexo sem casar, fornicação, não, fornicador, nenhum, tá falando, nenhum fornicador. Não vai entrar um no reino de Deus. Nenhum impuro, vírgula, impuro. Quem é impuro? Quem não é puro, é impuro. Tudo que é impureza do reino da terra é impureza. Outro dia eu vou pregar santidade, o que é? Vou mostrar o que é santidade. E nem avarento, o qual é idolatria. A avareza é idolatria. Que é avarento, o qual é idolatria. Tem herança no reino de Cristo. Tem herança, não vai entrar no reino de Deus, de Cristo. Então não adianta buscar o reino da terra. Tem que buscar o reino dos céus. O reino espiritual. Tem que ter conhecimento da palavra. Você tem que estudar o evangelho. Estudar para não ser enganado. Se você não estuda, facilmente ser enganado pelos falsos profetas. Tem que buscar com verdade e justiça o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo te ensina. E você não vai ser mais enganado pelos falsos profetas. Aí vai. O testemunho de Deus é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Está no Filho. A Bíblia é conjunto de livros. 66 livros. Contém 2 testamentos. O testamento dos profetas, da lei dos profetas, que é o Antigo Testamento, e o testamento do Filho, o Novo. Você tem que ficar com o Filho. Mateus. Ninguém pode servir a 2 senhores. 6:24. Aqui, ó. Ninguém pode servir a 2 senhores. Jesus não falou que tem 2 senhores? Ou há de odiar um e amar o outro, ou há de desprezar a um e amar ao outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Quem é Mamon, querido? Quem é o Deus das riquezas? O Senhor lá, ó, do Antigo Testamento. Vai conhecer ele lá. E quem é outro Senhor? Jesus. Se ele está falando que tem 2 Senhor na Bíblia, tem 2 Senhor. Os 2 Senhor estão dentro da Bíblia. Não está no mundo. 2 senhores. O Senhor do Velho, o Senhor do Novo. O Senhor do Novo é Jesus, o Senhor da Glória. A pessoa fala, Deus não está lá no Antigo Testamento? Claro que está. Mas você tem que conhecer a palavra, o Evangelho. Aí Deus vai te revelar quem é esse outro Senhor, o Deus das riquezas. Vai, livro de Romanos. Capítulo... Romanos, capítulo... 6, vai capítulo 6. Está falando que a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. O que significa? Você vai vencer o pecado? Claro que não. Quem vai fazer você vencer o pecado é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te ensinar a vencer o pecado, porque a força do Espírito Santo é maior do que a carne. Se você estiver andando em espírito, você vence a carne. Vamos lá, ler 6:5. Porque, se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Então nós temos que ser plantados na lavoura de Deus, lavoura de Jesus, as palavras. Porque se a gente for plantado juntamente com a semelhança de Jesus, nós vamos ter a ressurreição dele. 2 pontos e vírgula. Sabendo isto, 2 pontos, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Tá vendo? A palavra que está falando, não sirvamos mais ao pecado. Por isso que eu falo que tem que ser santo aqui, ó, está escrito. Para que não sirvamos mais ao pecado. No 6:6, né? Romanos 6:6.
Aí no 7 está falando, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Significa, você está na cruz, você está justificado do pecado. O que é estar morto aqui? Você tem que estar morto para o mundo, vivo para Deus. Morto por pecado, vivo para Deus. Morto na carne, vivo para Deus. Sua natureza tem que estar pregada na cruz. Se você está andando na carne, os que estão na carne não agradam a Deus. Romanos 8. Portanto, agora, 8.1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Você está inclinando para a carne? Está sendo inimigo de Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí o 8.9, principal versículo daqui, ó. Vós, vírgula, porém, vírgula, não estáis na carne, mas no Espírito. A pergunta, você está na carne ou no Espírito? Vírgula. Se, condicional. A palavra se é condicional. Você pode estar ou não estar. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é que ele habita. Ponto. Mas, vírgula, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ela pergunta, se você não é de Jesus, você é de quem? Aí está falando aqui, ó. E o 10. E, vírgula, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, quem te justifica é o sangue de Jesus. Então, a graça, como é que se diz a palavra? É um favor imerecido, o homem não merece, mas Deus derramou sangue para que você possa obter a salvação. Mas a salvação, que nem fala, a salvação não é por mérito, não é por você fazer força própria para ser salvo. Se você faz força, usa algum mandamento da lei para ser salvo, você está usando artifícios para ser salvo. Ninguém usa artifícios para ser salvo. Você é salvo pelo sangue de Jesus, pela graça. Crê em Jesus, crê no testemunho. Quem crê no testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Então, a fé é a graça. A graça é a fé. Evangelho, palavra de Jesus, Novo Testamento. Você tem que conhecer as palavras do Evangelho. Você tem que nascer uma nova criatura. Quem faz a transformação no homem é o Evangelho. Tem que ser pregado o Evangelho, porque o Evangelho entra no nosso coração. E a gente descobre os pecados que a gente tem. E através de descobrir o pecado, você larga pelo poder do Espírito Santo. Não é poder seu. O poder é do Espírito Santo. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí você fala, peraí, mas eu estou no mundo, mas eu sou ser humano, sou carne, mas isso, como que é andar em espírito e andar na carne? Assim, explicar. Andar no espírito é andar com entendimento. O diabo vem e traz o pecado para você. Aí você fala não. Então, o poder da graça é para falar não ao pecado. Não é para você pecar. É para falar não ao pecado. O diabo traz o pecado e você fala não, não quero. Aí o Espírito Santo vai e tira. Entendeu? Quem está fazendo a obra da redenção é o Espírito Santo, toda a obra dele. Então, toda honra e glória a ele. Por isso que ele falou, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando a pessoa vem para Jesus, ela já está convencida do pecado, que ela é pecadora. Só que depois ela tem que ser convencida da justiça. O que é da justiça? Que ela não pode mais andar na carne, nas práticas da velha criatura. Ela tem que andar em espírito. Andar em espírito, andar com entendimento. O que significa? Você tem que andar em vigilância, porque a carne, ela não se converte. Suas vontades da carne sempre se levanta. Vou citar um exemplo. Se você, era um alcoólico, aí você bebia bebida alcoólica, descontrolava.
Então o que acontece? O diabo sempre vai usar um subterfúgio para fazer você voltar a beber. Ele vai colocar pessoas próximas de você para oferecer uma bebida, um copo, e você sabe que não pode beber nem o primeiro copo, senão descamba. E isso com todos os pecados. Só você estou citando um só, que é o mais, que quase a maioria das pessoas fazem, bebe, né? Bebe bebida alcoólica. E a pessoa fala, por que não pode beber? Não, você pode até beber, não tem problema você beber um copo. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nada. O que é dominar por nada? Você pede para o Espírito Santo o espírito de domínio próprio. Aí você tem a força do Espírito Santo para poder vencer o pecado. Isso tudo na graça. Isso é graça, não é lei. A lei é passado. Quem está em Cristo, nova criatura é. Então você já morreu por outro marido e nasceu para Cristo. Então você segue esse marido, que é Cristo, e morre para o outro, da lei. Aí, só que quando você transgride, quando você comete um pecado, você é transgressor da lei. Porque você está transgredindo a lei. Se você anda com outro marido, o que é outro marido? Cristo. Você não pode transgredir. Se você transgride, está sendo transgressor. Aí as pessoas falam, a graça da... A pessoa pode pecar e Deus perdoa. Não é assim. Tem que ir lá... O que Jesus fala? Vai e não peques mais. Porque pode vir coisa pior. Não é para a pessoa pecar. Ela vencer o pecado. A cada dia ela vence um pecado. A nossa vida inteira a gente vai vencer pecado todo dia. Vai cometer pecado e vai vencer. E a cada dia o Espírito Santo vai transformando a pessoa na mesma imagem do Senhor. Pela pregação do Evangelho, pelo poder do Evangelho. Santificação, santidade. Santidade nos olhos, santidade nas mãos, santidade aonde você anda, aonde você entra, com quem você fala, com quem você ouve. Santidade em tudo. As pessoas vão ver santidade em você. Vai falar, ó, esse cara é santo. Você vai se santificar sem força, porque o Espírito Santo vai te santificando, porque você pede a Ele. Você fala, Espírito Santo, eu não consigo, eu não tenho força. O Espírito Santo vai na frente, porque você fala, eu quero. Aí o Espírito Santo vai e te santifica. Por isso que ele falou, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito. Que significa, os cristãos estão andando com entendimento, conhecimento da palavra. Aí anda no Espírito, não anda na carne. Quem está na carne é quem está no mundo, na carne, na religião. Está no mundo, não está nem aí para Deus, peca e não está nem aí. Não tem pesar nenhum. Agora o cristão não, quando peca ele fica triste. As pessoas do mundo, quando peca, o arrependimento, como que nem fala, né? O arrependimento gera tristeza, mas o cara não larga o pecado. Significa, como é que é a palavra? O arrependimento ele tem que gerar tristeza no coração para que Deus possa te converter. Entendeu? E não remorso. Remorso é uma coisa, a palavra é remorso, estou tentando achar. Remorso e arrependimento. Remorso é que você só fica assim triste, mas você não larga o pecado. Que nem Saul. Saul lá pecou contra Samuel e ficou em remorso, mas não estava nem aí. Aí foi lá e continuou pecando. Já, uma coisa de Sansão. Mentia várias vezes. Remorso. Ele não se arrependia. Arrependimento é o quê? Davi depois. Depois que ele viu que tudo que ele fez era contra Deus, aí ele se arrependeu. O que se arrependeu? Aí ele largou o pecado. Aí quando, no final de sua vida, colocaram uma mulher lá para dormir com Davi, vê se ele se deitou com ela. Ele não a conheceu. Está escrito lá no texto. Então arrependimento é um pecado que você sabe que é grave diante de Deus e você, pela força do Espírito Santo, você larga. Não pela nossa força. Nós somos seres humanos, não conseguimos largar nada. Nós peca a todo momento. Só de estar de joelho orando a gente já peca. Só de estar pensando já peca. Só de sair ali na rua já peca. Só de olhar uma mulher já peca. É desgraça. As mulheres tudo nua. Não que você não pode olhar uma mulher, você olha. Mas se não tomar cuidado, nossa, desgraça. Menina, tem gente que fala que sexo anal pode fazer entre 4 paredes do casal. É pecado. Sexo anal, sexo oral, pecado. Aí tem pastor que fala, ninguém pode se meter na vida do casal. Ah, é? Então vai. Continua fazendo, pra você ver onde você vai parar. Vai ver se você vai ter salvação. O texto lá em Hebreu deixa claro: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus julgará. O versículo está falando de casamento. Venerado, amado, glorificado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Leito sem mácula. Sujo. Mácula, sujeira. Você entende o que eu estou falando? Porém, aos que se dão à prostituição, fazer da mulher prostituta em casa, sexo anal, lá não tem lubrificação, não.
O ânus não foi feito para isso. Você sabe muito bem para que foi feito. Sexo oral. A boca é de Cristo. As mãos é de Jesus. Pega as mãos, masturbação. Pega os olhos, coloca de pornografia. Olhos, ó. A candeia do corpo é os olhos. Não porei coisa má diante de meus olhos. De Provérbios lá. Santidade é tudo isso, querido. Santidade é pureza. A pessoa fala, mas eu estou casado. É? O Espírito Santo, esse Espírito Santo não tem poder de santificar você? O Espírito Santo é para santificar, querido. Santidade é tanta, eu nem vou falar. Tem hora que você nem pensa em sexo. Nem pensa. A pureza do Espírito Santo. O Espírito Santo na sua vida, a unção. Entendeu? Não que você não faça. Você faz. Porque você está debaixo de um casamento. Mas, você faz com entendimento. Nunca ouviu isso? Você nunca ouviu isso? Isso aqui é verdade, querido. Aqui não é Silas Malafaia, não. Fala, vai lá, mete a boca. Ele falou isso na pregação, pega aí no YouTube. Mete a boca lá. Você sabe de onde ele está falando. Homem e mulher. O outro lá, Cláudio Duarte, o que ele falou? Ah, vai lá, capricha nas preliminares. Ninguém pode se meter dentro do casamento. É? Não tem dignidade, querido. Não tem dignidade para pregar santidade. Não sabe nem que é pureza. Vai lá ler o livro pornográfico de Eclesiastes, de Cantares de Salomão. É uma pornografia dentro da Bíblia. Lá é a visão de um homem carnal. Não um homem espiritual. Lá é carnalidade. Pornografia dentro da Bíblia. Lê lá, que o homem fica falando do corpo da mulher. Pornografia. Não consigo nem ler esse livro. Ele começa a ler e já saiu fora. O Espírito Santo não deixa. O Espírito Santo quer que leia Evangelho. Evangelho, para você santificar, purificar, porque a imagem de Deus está em Cristo. Aí a pessoa fala, a imagem de Deus não é Adão lá? Adão, claro, antes de pecar. Antes dele cometer pecado com a Eva. Os dois andavam nus e não se envergonhavam, está escrito lá. Né? Essa é a imagem de Deus, o homem e a mulher, em santidade. Uma só carne, um só espírito. Abre o entendimento, querido. Santidade não é para qualquer um. Santidade é para quem ama a Deus. Daqueles que são chamados pelo seu decreto. Romanos, capítulo 8. É, 8, 26. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Nós temos fraqueza, todo mundo tem, eu também tenho. Porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Gemidos. O Santo fala com você. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito. O Espírito Santo sabe tudo que está no seu coração. Você não engana Deus. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O cara fala, estou seguindo Deus, meu coração é. A palavra de Deus diz a Jeremias, fala aqui, enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Você tem que conhecer a palavra aqui. Se não conhecer a palavra, você vai ser enganado pelo diabo. Enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Só quem conhece o coração do homem é Deus, querido. Quem escolhe o homem para seguir Deus é Deus, não é você. Está achando que é eu que escolhi seguir Jesus? Ele me escolheu, ele viu alguma coisa no meu coração. Vou saber o que é? E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. É o Espírito que intercede pelo santo. O Espírito Santo sabe sua fraqueza. Então é ele que intercede. Ele intercede junto ao Pai, junto aos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus. Que amam a Deus não é todos, querido. É poucos que amam a Deus. Porque todo mundo quer ficar na carne. Você está entendendo o que eu estou falando? Ficar na carne, na cama, no sexo. E sabemos que todas as coisas contribuem. A pessoa fala, porque não pode fazer? Claro que pode. Tem gente que vive na carne 24 horas, querido. Não dá nem descanso para a esposa. Deus mandou andar espírito, orando pelas pessoas, estudando a palavra, buscando pregar a palavra para as pessoas. Não andar na carne. Você não é do mundo mais, você é espiritual. O que eu acabei de falar, de ler a palavra lá? O homem tem que ser transformado de glória em glória, na mesma imagem do Senhor. Está achando que os apóstolos ficavam na cama com as mulheres? Posso sair no mundo para pregar o Evangelho? Jesus saiu no mundo para pregar o Evangelho. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus. Daqueles, não é todos, que são chamados por seu decreto. São chamados, é Deus que chamou. Deus chama. Porque o que Dantes conheceu, também Deus já te conheceu no mundo. Também os predestinou. Deus predestina para serem, está caidinho aqui, para serem. Também o que Dantes conheceu,
Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Porque o que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho. Tem que ser conforme a imagem de Jesus. Essa é a imagem de Deus, a imagem de Jesus. Não é Gênesis. Gênesis é o homem antes de pecar. O homem pecou, o homem se afastou de Deus. Para serem conformes à imagem de seu Filho. A imagem de Deus é a imagem do Filho. Tudo que o Filho é, toda a sua dignidade é o Pai. Toda a pureza de Jesus, toda a dignidade, toda a verdade, toda a justiça, toda a santificação, tudo que Jesus é, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o primogênito. Não está achando que Jesus vai ter irmão carnal, mundano? Por isso que o texto fala, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Está na carne? Então tem que sair da carne. Então chama o Espírito Santo, você tem que buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que fala para você não pecar. O Espírito Santo é aquele que te santifica, purifica, consagra o homem, templo, santo, morada de Deus no Espírito. Vai em Efésios, capítulo 1. Um 13. Vamos ler desde o 7. 7, do 7 ao 13. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. A redenção é no sangue de Jesus, tá? Não é de sangue de bois e ovelhas e Moisés. É sangue de Jesus. Ele derramou o sangue dele por você. Então você tem que buscar no sangue de Jesus. Evangelho. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. A remissão das ofensas. Segundo as riquezas da sua graça. Riquezas da sua graça. Riquezas. Conhecimento espiritual. Não é riqueza. Os outros estão achando que a riqueza é dinheiro. Riqueza da sua graça. Conhecimento, sabedoria, discernimento. Os dons do Espírito. Essa é a riqueza que você tem que buscar. Que ele tornou abundante. É abundante. A riqueza é abundante, é espiritual. Para conosco em toda a sabedoria e prudência. Está falando aqui, está respondendo. Em toda a sabedoria e prudência. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo. Em Cristo. Tudo foi tornado a congregar em Cristo. Se Cristo não vem da terra, já era. Não havia um justo, nenhum sequer. Quando Jesus morreu na cruz, até o soldado romano falou, esse homem era justo. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, vírgula, na dispensação da plenitude dos tempos. Dispensação com Cristo. A dispensação é Cristo. A dispensação é o tempo. Na plenitude dos tempos. Tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em que também fomos feitos herança, salvação, havendo sido predestinados, somos predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, os que primeiros esperamos em Cristo, nós, com o fim de sermos para louvor da sua glória, vírgula, nós, vírgula, os que primeiro esperamos em Cristo, ponto, em quem também vós estáis, você está em que? Em Cristo. Depois que ouvistes a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? O Evangelho, Novo Testamento. Depois que você ouve o Evangelho, a palavra da verdade, o Evangelho. É eu que estou falando ou está escrito, querido? Leia. Depois fala que é eu que estou falando. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho. O que é Evangelho, querido? São os 4 Evangelhos de Cristo. E todas as cartas dos apóstolos. Evangelho Novo Testamento. Não é a Bíblia toda. Lá atrás é leis e profetas. História do povo de Israel. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. O testemunho de Deus e o testemunho de Jesus. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. Depois que ouvi o Evangelho da salvação, você está ouvindo o Evangelho da sua salvação. E, vírgula, tendo nele também crido. Você tem que crer no Evangelho para ser salvo, vírgula. Não é eu que estou falando, está escrito, E tendo nele também crido. Tem que crer. Tem que acreditar. Fé é isso. Crer e acreditar. Aí tem gente que fala, fé é aquilo invisível. É claro, eu vi Jesus por acaso. A gente crê que Jesus veio no mundo e morreu e ressuscitou na cruz. Isso é fé. Mas você obtém a fé onde? Lendo o Evangelho. Como é que eu vou conhecer Jesus? Eu leio o Evangelho. Eu vi a história de Jesus. Vi que ele era um cordeiro, foi levado ao matadouro.
como uma ovelha muda, diante de seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Assim como está escrito lá em Isaías, ou é 53 ou 55, alguma coisa assim. Então a profecia se cumpriu em Cristo. Fossem selados com o Espírito Santo da promessa. Então aí eu ouvi falar de Jesus, aí eu fui buscar o entendimento, o conhecimento e a sabedoria. Aí o Espírito Santo me selou com o Espírito Santo da promessa. Então quando você crê no Evangelho, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Você é selado com a promessa da salvação em Cristo. Então, ninguém pode ser salvo se não ouvir o Evangelho. Você ouviu o Evangelho? Através de quem? Ou as pessoas falaram, eu ouvi Deus falar comigo através de um sonho. Será que foi Deus que falou com você? O diabo também fala através de sonho e visão. E aí? Aí fala que tem o conhecimento do Evangelho. Aí você chega com esse Evangelho, o cara fala que o Evangelho não é assim não. Aí eu pergunto, que Evangelho chegou para você? Que você tem que crer na palavra. Eu não rogo somente por esses, mas por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Foi Jesus que falou. João 17:20. Que pela palavra, pelo Evangelho, hão de crer em mim. Você crê em Jesus quando alguém prega o Evangelho para você. Quando a leitura da Nova Aliança é lida para você. Aí você crê no Evangelho, crê em Jesus. Que alguém fala de Jesus para você, fala que ele morreu e ressuscitou. Você tem que ler o Evangelho. Quando o Evangelho chega, você crê em Jesus, você o segue. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Morte, antigo, vida, novo. Na verdade vos digo. Na verdade, porque ele fala duas vezes na verdade. Na verdade, a verdade do Pai, na verdade, a verdade do Filho. Porque a lei já dizia que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Testemunho do Pai, testemunho do Filho. Na verdade vos digo. Quem ouve, tem que ouvir a minha palavra. Palavra, qual palavra? Palavra falada pelo Senhor. E crê naquele que me enviou, crê no Pai, que o Pai enviou o Filho. Tem a vida eterna. Quem tem o testemunho do Filho, tem a vida eterna. Vou falar em 1 João. Quem tem o Filho, tem a vida. 1 João 5,12. Ó. Interessante, né? 5,12. 5,12, né? Ao contrário, é a data do meu nascimento. Eu nasci dia 12/5. Ó, aqui é ao contrário, 12/5. 1 João 5,12. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem tem o Filho, tem a vida. É o que estou falando, está escrito. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem vida. Você só pode ter vida através do Filho de Deus. Então, a salvação é você ter o Filho. Deus pega os sábios na sua própria astúcia. O que significa? Deus mandou Jesus lá para voltar para Nazaré. Ele voltou para a terra dele. Aí os judeus falavam o tempo todo, mas vem algum profeta de Nazaré? Todo mundo sabia que o profeta ia vir de lá de Belém. Jesus nasceu em Belém, só que depois ele saiu de lá para não morrer. Aí ele foi para o Egito. Do Egito ele voltou para Nazaré. Então Deus sabia que os sábios e escribas estudam as Escrituras. Então Deus fez isso para que o homem tivesse amor no coração. Visse Jesus, visse a sua obra, visse a sua palavra e cresce na palavra dele. É a mesma coisa agora. Por que você acha que o homem juntou dois testamentos? Aí o cara vai querer conhecer Deus no Antigo Testamento. Deus não está lá. Deus está na pessoa do Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. O cara quer conhecer Deus Pai. Tem que conhecer o Filho. O Filho primeiro. Para depois conhecer. O Filho é automático. Você conhece o Filho, você conhece o Pai. Aí o cara quer conhecer Deus para depois conhecer o Filho. É o Filho. Ele disse, é-me dado todo o poder. O Pai transferiu toda a glória. Então o nome dele passou para o Filho. É o Filho. No Filho está tudo. Está toda a revelação. Está toda a glória. Está toda a unção. E quem tem essa unção, já tem as revelações, querido. Cada dia eu recebo uma revelação. Você recebe todo dia. É só ser obediente, a palavra fala. Tem que ser obediente. Tem que se arrepender dos pecados. Tem que ser obediente. Tem que se ajoelhar perante Jesus. Pedir perdão pelos pecados, te ajoelhar perante Jesus e falar que Ele é o único Senhor e Salvador da sua vida, confessar os seus pecados, se ajoelhar perante Cristo, pedir perdão. Aí o Espírito Santo chega na sua vida, você se batiza, nasce uma nova criatura e recebe o reino de Deus, assim como eu recebi, e segue Jesus a cada dia, dia após dia. Por isso que ele falou, a cada dia o seu mal, não pensando no dia de amanhã, e sim o dia de amanhã se preocupa com você. Você só se preocupa agora, no dia de hoje.
Compreendeu? Glória a Jesus. Que o Espírito Santo possa abençoar a sua vida. Sempre chame o Espírito Santo em nome de Jesus.